Olá, uma boa noite para você que nos acompanha pela TV Canção Nova em todo o Brasil. Estamos começando o nosso programa Em Pauta, o nosso encontro semanal e, claro, sempre com temas muito importantes. Estamos às vésperas do Encontro Mundial da Juventude com o Papa Francisco, aqui, exatamente no nosso Brasil, especialmente no Rio de Janeiro. Claro, uma rápida passadinha em Aparecida, no Santuário Nacional. Mas a juventude mundial, juventude do mundo inteiro vai se encontrar com o Papa Francisco no Rio de Janeiro, especialmente, claro, aí com toda essa herança de manifestações, de movimentos que estão mexendo com o nosso país, mas o encontro já está marcado, ele vai acontecer e nós queremos refletir nesta noite, assim, de uma certa forma, preparando para a jornada sobre a pessoa de Jesus Cristo, justamente porque a quem interessa Jesus Cristo nos dias que nos cabem viver? Então vamos conversar sobre isso nessa noite e aqui, claro, nos nossos estúdios em Belo Horizonte, nós temos a alegria de ter a presença do nosso querido Frei Antônio Moser, doutor em teologia e diretor-presidente da editora Vozes, e claro, um tema que interpela a nossa vida e nos interessa a todos, né, Frei Moser? Boa noite. Boa noite. Finalmente vamos falar de Jesus Cristo, né? Porque falamos de tantos temas ao longo desses 6 anos. Não, estou brincando, mas na realidade, um enfoque como esse que nós vamos fazer, eu acho que está na hora de a gente retomar essa linha mestra, não é, de todas as nossas reflexões, que é Jesus Cristo, suas atitudes, suas palavras, que conduzem os nossos debates. Tá certo. E aqui recebemos, não é, já perdi a conta, a segunda ou terceira vez, a alegria de tê-lo aqui conosco, é sempre uma alegria recebê-lo, nosso querido Padre Jorge Alves Pires, ele é o assessor arquidiocesano para a pastoral familiar, mas especialmente, agora há pouco concluiu o seu doutorado em Roma e trabalhando justamente esta temática da evangelização. Evangelizar é levar alguém, é levar uma pessoa, é levar Jesus. Então estamos com 2 grandes especialistas para meditarmos e aprofundarmos sobre a pessoa de Jesus Cristo. Padre Jorge, mais uma vez, obrigado pela presença, seja muito bem-vindo e parabéns pelo doutorado. Muito obrigado sobretudo pelo convite de poder estar aqui compartilhando com vocês essa possibilidade de refletir sobre Jesus Cristo, como o Frei Antônio Moser diz, um tema tão importante e necessário para nós, para a igreja e para o mundo. Tá certo. Olha, e claro, como você como acontece aqui no início do nosso programa, vamos à nossa matéria inicial para você ter uma noção, se situar ainda um pouco mais na temática da noite de hoje. Tá ok? Acompanhe, por favor. Se Cristo não ressuscitou, vã seria a nossa fé. A afirmação do apóstolo São Paulo aos Coríntios mostra que a fé cristã se baseia na ressurreição para proclamar Cristo vivo ao mundo. No entanto, apesar de uma sociedade pós-moderna como a nossa, marcada pelo forte secularismo, niilismo e indiferentismo religioso, o nome Jesus ainda desperta interesse e vende livros. Mas na verdade, segundo especialistas, não existe um método confiável para medir o quanto a presença de Cristo numa obra aumenta suas vendas. Mas é certo que a menção do nome de Jesus ajuda um livro a fazer barulho. A sua aparição pode gerar sucesso de crítica ou de público, assim como suscitar escândalos. Quem se interessa por Jesus em nossos dias? Até que ponto sua vida e sua mensagem impactam pessoas e sociedade? No Em Pauta desta noite. Pois é, deu aí para você perceber um pouco do que nós vamos conversar. E o Frei Antônio Moser, é interessante é inevitável começarmos essa nossa conversa não fazendo referência ao nosso querido agora emérito Papa Bento XVI, ele que com a sua trilogia, né, Jesus de Nazaré, chamou a atenção do mundo desde a infância de Jesus, sua vida pública e, claro, depois o mistério da sua paixão, morte e ressurreição, até a ascensão aos céus, como ele reflete bem naquele seu segundo livro. O último foi sobre a infância. Mas Papa Bento, não é, com essa trilogia, chamou muita atenção, vendeu muito e, de fato, despertou um interesse ainda maior pela pessoa de Jesus. Mas não é o único.
tanto e muitos autores têm trabalhado a pessoa de Jesus, como aquele autor espanhol, Pagola, que nós tivemos aqui, inclusive, a oportunidade de debater sobre aquele seu livro, né, Jesus, a aproximação histórica, e dali foram brotando outros livros. Quer dizer, o interesse ou a procura por Jesus, Frei Moser, a seu ver, continua em alta? Muito difícil de responder, porque o mundo é o mundo, não é? E a gente fala a partir de uma realidade, no caso aqui das publicações. Então você está vendo as publicações. Muita gente se interessa por Jesus, mas evidentemente que não lê, ou porque não tem oportunidade, ou porque não tem a capacidade de ler um livro teológico. O fato é que nos surpreendeu. Primeiro, os livros do Ratzinger não surpreenderam, porque evidentemente que todo mundo queria ver o que é que um Papa escrevia, não assim enquanto Papa, mas enquanto teólogo, né? E esses 3 volumes sobre Jesus Cristo. Mas o que nos surpreendeu foi o Pagola. Realmente teve uma aceitação extraordinária, a aproximação histórica. Por quê? Ele apresenta um Jesus no cotidiano, de onde brotaram as parábolas, de onde, digamos assim, brotaram as atitudes de Jesus, o meio ambiente dele. Então, extraordinário. E isso nos animou, a nós da Editora Voz, e publicamos já 4 outros livros dele, não, 5. Um sobre o Pai Nosso, também muito interessante, e outros 4 livros sobre cada um dos evangelistas, ou seja, São Lucas, São Mateus, São Marcos e São João. E Jesus em cada um deles. Muito interessante. Então, são várias leituras do mesmo personagem. Então, do ponto de vista, eu diria assim, de busca de teologia, há uma procura, ao menos no nosso meio, ao menos a Editora Voz está vendendo muito. Tá certo, irmãos, mas extrapolando um pouco mais para além de editoras católicas, inclusive, como a Voz, aqui a Canção Nova e outras tantas, mas indo também para o lado da sociedade, na secularidade do tempo que estamos vivendo, Padre Jorge, muito se tem escrito a respeito de Jesus, inclusive às vezes romances, e sem a preocupação de salvaguardar a sua divindade, coloca Jesus como um personagem que se apaixona, um personagem que também entra em conflitos, entra em crise, enfim, de um jeito ou de outro, Jesus acaba sendo mencionado na sociedade tão secularizada que nós estamos vivendo. Então, eu achei interessante o que o Frei Antônio Moser dizia em relação a pessoas que buscam Jesus fora do âmbito acadêmico, digamos assim. Há pouco tempo atrás tivemos o Evangelho no domingo, quando a pecadora que ouviu falar de Jesus, ouviu que ele estava na casa daquele fariseu e foi até ele. Então, eu penso que muitas pessoas realmente conhecem Jesus, ouviram falar e não estão no ambiente, digamos, religioso. Acho que é já uma questão importante saber que Jesus atrai tanto, e sobretudo como figura histórica. Perfeito. A figura histórica que atrai. Por que atrai? Então, cada pessoa vai se deixar levar por algo que ouviu falar de Jesus, e o fato de deixar-se levar pela pessoa de Jesus é importante. Eu creio que isso ajuda a própria sociedade, ajuda o mundo a descobrir e redescobrir esta pessoa que tem algo ainda hoje, naturalmente, a dizer para a sociedade e para o mundo. Por isso é interessante as pessoas que conhecem Jesus fora, digamos, do ambiente religioso, eclesial e acadêmico. Mas no tocante a essa, diria assim, para você que está nos acompanhando, essa deturpação do nome, a princípio, e até de alguma forma da pessoa de Jesus, como a questão que eu dizia anteriormente, seja, esses romances que estão surgindo aqui e ali, um último, inclusive, bastante vendido, bastante divulgado, onde se coloca Jesus justamente como um homem como outro qualquer, que se apaixona, que entra em crise, que tem relação com determinadas mulheres, etc. e tal. E aí me fez recordar justamente aquela passagem do Evangelho onde os apóstolos, a partir de São João, até dizem para Jesus, né? Senhor, estão aí expulsando demônios em teu nome, quer que nós possamos ir ali e recriminá-los? E aí Jesus diz, não, quem não está contra nós está a nosso favor.
Mas até que ponto essas deturpações da pessoa de Jesus, salvaguardando a sua historicidade, salvaguardando a sua pessoalidade, a sua divindade, etc. e tal, que a igreja faz com tanto zelo ao longo desses 2000 anos, até que ponto essas deturpações concorrem para uma boa divulgação ou não da pessoa de Jesus? Então, eu penso que é realmente uma questão que precisa ter muito cuidado, naturalmente, a observar em relação à figura de Jesus. Esse evangelho que você citou, Padre Hamilton, é muito interessante porque é Jesus dando a liberdade para o anúncio. Eu penso assim, não sei se poderíamos dizer que é preciso entender que Jesus não é algo próprio só dos religiosos. Perfeito. Porém, isso não significa também que a sua pessoa pode ser usada para outras coisas. Eu creio que nesta secularização que nós vivemos, muitas pessoas também aproveitam Jesus como marketing. E aí é o grande perigo da sociedade. Nós não podemos deixar, digamos assim, né, que Jesus seja usado como um marketing para vender livros, novela e outras coisas. Porém, é preciso também acreditar no Espírito Santo que, creio eu, aproveita essas oportunidades para fazê-lo conhecido. Nós, no âmbito religioso, tendo sempre o cuidado de anunciarmos este Cristo e fazermos com que a sua pessoa seja conhecida, mas não usada como tantas outras figuras podem ser usadas e foram usadas no passado e ainda são hoje, com essa preocupação da secularização. Então, há a questão da mídia, a questão da secularização, a questão do aproveitar a figura de Jesus que vende. Perfeito. Mas nós precisamos fazer esta figura de cuidarmos do Cristo histórico, religioso, o Cristo que ensina, tem algo para viver, para ensinar, porque vive aquilo que ensina. E é isso que talvez a sociedade, o mundo, como nós gostamos de dizer, o mundo lá fora, não consegue perceber. Que é Jesus, é humano sim, mas é divino. E por ser divino, não se deixou levar pelas questões meramente humanas que o mundo quer colocar como se Jesus fosse simplesmente humano. Quer dizer, salvaguardar essa sua originalidade é ponto fundamental, né, Frei Moço? Agora, sim. Não é, digamos, me contrapondo ao Padre Jorge, mas de alguma forma o que vende, há deturpações aberrantes, etc., mas nem sempre o que vende significa que fascina. Então, mesmo as pessoas que não têm fé, elas se sentem fascinadas por esse personagem. Agora, cabe a nós da igreja aproveitar essas oportunidades para então, vamos dizer assim, completar e colocar os pontos nos is, não é? Dizendo, por exemplo, o Código da Vinci, vendeu. Há uma curiosidade atrás, então vamos explicar quem é esse Jesus, por que ele atrai tanto, não é? E, como você ressalvou muito bem, Padre Jorge, não é? Preservando o patrimônio da fé, mas é um pretexto para você, então, poder anunciar o verdadeiro Jesus. Agora, Padre Jorge, ainda antes de irmos para o nosso primeiro intervalo, tem uma questão aí interessante, porque, claro, o nome Jesus fala, vende, chama atenção, fascina, mas o cristianismo tem experimentado, especialmente nos últimos anos, nas últimas décadas, claro, nós estamos atentos a isso, um declínio, uma certa crise. Quando nós olhamos, o senhor há pouco voltou de Roma, não é? E nós há pouco estivemos por lá também, e vimos isso a olhos nus, ou seja, uma Europa de fato sofrendo com o secularismo, ou seja, pessoas que até têm a Deus, professam um amor a Deus, manifestam alguma fé, mas já não há mais uma pertença à igreja, por exemplo, aos cultos, às celebrações. Então, uma debandagem muito grande, é uma vivência muito pessoal da fé. Nós estamos, como em outros períodos, vivendo uma certa crise no cristianismo. O senhor verifica dessa maneira? Então, eu acho interessante quando se fala da crise do cristianismo, e eu vou ousar dizer, porque estou perto do grande teólogo Frei Antônio Moser, e qualquer coisa ele me ajuda, a dizer que o nosso cristianismo, ele historicamente vive em crise. Eu acho até que é interessante pensar que o Cristo, ele já prevendo isso, ele disse, e as portas do inferno não prevalecerão.
Porque se nós formos olhar na história do cristianismo, nós vamos perceber que os próprios apóstolos, eles precisaram de um tempo para reconhecer a própria figura do Cristo, porque dentre ali os apóstolos já tinham uma certa dificuldade de entender o milagre que ele fazia. Ele é o mestre. De vez em quando um dizia, é o mestre, e aí acordavam, Pedro acordava, é o mestre, é Jesus. Então Jesus escolhe homens que vão fazendo um estudo, digamos assim, da pessoa dele e se acostumando com ele, com essa nova realidade. A igreja, a comunidade, a primeira comunidade cristã, né, logo após a ascensão do Cristo, digamos assim, ela passa por uma dificuldade, porque se nós pegarmos as cartas de São Paulo, nós vamos ver que as comunidades viviam em crise. As primeiras comunidades, Paulo sempre está dizendo, é preciso ter caridade, acolher os outros, aquela questão toda que nas cartas aparecem. Então, eu imagino assim, que o Cristo já pensava nessa situação que a igreja viveria, e por isso ele disse, é preciso ter fé, é preciso continuar. Agora, é claro, nós temos as várias crises históricas, né? Eu, por exemplo, citaria os primeiros concílios. Nós tivemos ali o concílio de Nicéia, 325, quando inicia aquela questão, Cristo é Deus, ele tem a parte divina, ele é humano, né? O arianismo ali. Depois o concílio de Éfeso, a questão da virgindade, da maternidade de Maria, Theotokos. Então, quer dizer, a igreja ao longo da sua história sempre precisou voltar às origens para não se deixar levar pela crise. Por isso eu vejo, realmente, se a gente vai à Europa, a gente percebe que há uma dificuldade na vivência da fé. Porém, eu creio que durante o programa podemos dizer, mas só para dar um início de uma resposta de outras coisas que talvez falaremos, é que nós temos que ter um cuidado em pensar, é o cristianismo que está em crise ou as instituições que pregam o cristianismo que estão em crise? Eu tenho esse cuidado de analisar nessa forma aí. Pois bem, o senhor já acabou de fazer o doutorado, assim. Não, e esse é o ponto que nós vamos conversar no nosso segundo bloco, porque realmente essa é a questão e que se levanta atualmente, porque a crise das instituições é óbvio que arranha, não é, deturpa, de alguma forma atinge também a imagem de Cristo, né, do Senhor Jesus. Então nós vamos para um rápido intervalo, você não saia daí não, tem muita coisa realmente para a gente conversar a partir desta tônica aí que o padre Jorge deu para a gente. Então rápido intervalo e daqui a pouquinho nós já estaremos de volta com o programa Em Pauta, não saia daí.